Bom dia, pessoal. Vamos começar aqui o call de resultados do quarto trimestre de 2021 da Allied. Eu sou Fabiana Lauan, gerente de relações com investidores. E eu estou aqui com o Silvio Stagni. Estou aqui com o Silvio Stagni, CEO, Gustavo Antunes, CFO. A gente vai fazer a apresentação, depois a gente começa a sessão de perguntas e respostas. Vocês podem mandar através do chat. Então vamos começar aqui, vou passar a palavra para o Silvio. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença de vocês, o tempo para nos escutar. Hoje é o dia que nós queremos mostrar para vocês detalhes dos resultados do quarto trimestre de 2021 e do consolidado do ano de 2021. Essa apresentação e os resultados que foram divulgados ontem à noite estão acontecendo bastante tarde no trimestre, e o motivo disso é que na semana passada, na sexta-feira, nós fizemos um follow-on. Quando nós fizemos o nosso IPO no começo do ano passado, nós fizemos um IPO no modelo 476. O modelo 476 é aquele que só permite investidores qualificados comprar e vender nossas ações. Com o follow-on de sexta-feira passada, nós transformamos a classificação para 400, liberando a compra e venda de ações para qualquer investidor no mercado brasileiro. Então, nós, devido ao cronograma desse follow-on, a gente está apresentando os resultados após esse evento. Então, desde a semana passada, nós estamos abertos ao varejo. A gente está bastante orgulhoso dos resultados, e, como sempre, a gente vai falar da nossa empresa nos 3 pilares de negócio que nós temos. Vou começar com o varejo digital. No varejo digital, nós terminamos o ano passado com 38 lojas, já são 42 hoje. Essas 38 lojas nas bandeiras que nós já tínhamos, a Mobcom, que é a nossa marca como seller conectada nos principais marketplaces do Brasil, mas também Apple, Google e HyperX, como 3P, também nas principais plataformas, e a novidade, no quarto trimestre, nós também nos tornamos o 3P de Xiaomi no Brasil, abrimos as primeiras lojas no quarto trimestre de 21. Nosso programa iPhone para Sempre continua bastante forte, o ano passado vendeu mais de 100 mil produtos. A consequência disso é que nós crescemos ano contra ano, no trimestre, 22%, e no total do ano crescemos 33%. Todas as comparações aqui com o ano passado, com o quarto trimestre de 2020, são muito duras, porque o quarto trimestre foi muito bom. Mesmo assim, aqui no varejo digital, a gente consegue crescer trimestre contra trimestre 22%, com o crescimento das nossas lojas, com o programa iPhone para Sempre. O segundo pilar, o varejo físico. São 248 lojas agora, 148 lojas Samsung e 110 Store in Stores. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a estratégia que temos aqui neste pilar. Hoje, no Store in Store, temos as bandeiras que vocês podem ver na tela: Marabras, Maxi, Sun, Storra, Saraiva, Giga. Trimestre contra trimestre, tivemos uma queda de 8%. Um fato que nos impactou bastante foi, no quarto trimestre de 2020, nós tivemos o lançamento do Galaxy Note, que foi uma linha de produtos que não teve no quarto trimestre de 2021 e foi bastante importante nos resultados de 2020. Mesmo assim, apesar de negativo número, ele mostra uma melhora significativa do nosso varejo físico, mostra o nosso varejo físico voltando aos patamares de pré-pandemia, ano contra ano, um crescimento de 20%. Por último, o pilar da distribuição, foram mais de 3 mil clientes atendidos em 2021, crescemos 3%, outra vez contra uma base muito grande que tínhamos no quarto trimestre de 2020, crescemos 22% ano contra ano. Então, aqui mostra que a nossa distribuição, com a nossa estratégia de novos produtos, ela continua bastante resiliente. Temos 8% de share em smartphones, 9% em notebooks, 23% de share em videogames, ou seja, em todas as categorias que atuamos, temos uma participação bastante relevante. Falando um pouquinho da nossa receita líquida. Chegamos a 5,8 bilhões em 2021,
que se isso significa 22% de crescimento com relação ao ano anterior. Mas se olharmos os 3 últimos anos, um crescimento composto de 25%. Então, a gente continua num bom caminho de crescimento. Pontos relevantes. O varejo digital, em 2021, representa já 16% do total. Isso é 9 pontos acima do que era 2019. Então, cumprindo uma diretriz que a gente vem dividindo com vocês, o varejo digital e o varejo físico irão crescer de participação dentro da Light, mesmo sem diminuir a distribuição. E outro fato relevante, no quarto trimestre de 2021, fizemos 1,74 bi de receita bruta, é o nosso recorde histórico. É o maior faturamento bruto que nós já fizemos em um trimestre. E chegamos nisso crescendo em share em todas as categorias. Crescemos em smartphones, crescemos em tablets, em videogames, em todas as principais categorias que a gente atua, nós crescemos share, o que nos levou a esse faturamento recorde histórico. Falando um pouquinho do lucro líquido. 255 milhões de lucro líquido, e como vocês veem aqui na tela, a gente menciona que é o lucro líquido ajustado. Isso porque no ano de 21 nós tivemos ganhos de impostos, esses ganhos são não recorrentes, portanto, a gente não incluiu nesses 255 milhões. Quando vocês olharem o resultado contábil é maior do que 255, mas aqui a gente está expurgando esses itens não recorrentes. É um crescimento de 2,5 vezes em relação a 2019, 52% em relação ao ano passado, melhora percentual da margem líquida. Então, outra vez, a gente está bastante orgulhoso dos nossos resultados em 2021. E esses resultados vieram também melhorando a nossa eficiência. Então, um dos medidores que nós usamos internamente é a porcentagem das nossas entregas em 2 dias. Então, se compararmos o quarto trimestre de 20 contra o quarto trimestre de 21, em 2020 tínhamos 26% das entregas feitas em 2 dias, em 21 tivemos 43% das entregas. Então, melhora significativa da nossa performance de logística. Um outro ponto importante para a melhora da nossa eficácia, nós temos agora 248 lojas. E é importante que essas lojas tenham o estoque ideal, que tenha disponibilidade para que os nossos consumidores sempre achem o que estão procurando, que a gente não perca vendas e que também a gente não tenha excesso de estoque que nos torne menos eficiente financeiramente. Então, estamos usando uma solução de machine learning, uma solução bastante inovadora no mercado, que através do alimento de dados de vendas de cada uma das lojas, essa ferramenta consegue nos dar uma previsão de consumo, SKU a SKU, cor por cor, memória por memória, em cada uma das nossas lojas. E com isso a gente vai conseguir uma eficiência bastante grande do gerenciamento de estoque em cada uma das nossas lojas físicas e online. Grandes números, então. 2021, tivemos 7 bilhões de receita bruta, com 444 milhões de EBITDA e 255 milhões de lucro líquido, 248 pontos de venda físicos, 38 lojas online, hoje já são 42. Mantivemos a qualidade de atendimento, então com 81% de Net Promoter Score em dezembro. E o share, que eu já mencionei, 8% no mercado de smartphones, 9% no mercado de notebooks, um crescimento composto nos últimos 3 anos de 25%. Vamos canal por canal. Em primeiro lugar, vamos falar da distribuição. A gente vem dividindo com vocês que a estratégia para o crescimento da distribuição é novos produtos nas categorias que a gente já atua e novas categorias. E aqui a gente tem algumas novidades. Nós nos tornamos agora distribuidor também de PlayStation. Nós já éramos um distribuidor de Xbox e agora também temos PlayStation no nosso portfólio. Por que isso é importante? O mercado brasileiro de jogos é um mercado de 1,7 bilhão de reais.
E se nós olharmos o GfK, PlayStation tem 63% do mercado total de jogos. Então, antes dessa parceria, nós atuávamos no Xbox, que representa 26% do mercado. Em Xbox, no ano de 21, nós vendemos cerca de 80% dos Xbox vendidos no Brasil. Então, a gente está bastante esperançoso dessa nova parceria. Se nós tivermos metade do sucesso que nós tivemos com o Xbox e PlayStation, a gente tem um driver de crescimento bastante importante. Segundo, novos produtos. Continuamos investindo na linha de casa conectada. Temos aqui exemplo de 3 novos produtos que a gente trouxe para o mercado: fones de ouvidos Bluetooth, carregadores sem fios, ambos da linha da marca i2Go, que é um parceiro comercial nosso. Trouxemos o AirTag da Apple. Então, continuamos trazendo novos produtos para a categoria de Home Connected, que é uma aposta nossa para o futuro. Na distribuição, um outro pilar de crescimento é a área de B2B. Enquanto nós somos hoje um dos maiores distribuidores do B2B2C, vendemos para os varejos que vendem para os consumidores, nós ainda estamos crescendo na distribuição para o mercado corporativo. Criamos algumas verticais em 2021, temos agora pessoas dedicadas à vertical de educação, à vertical de governo, à vertical de IT. E um fato importante que vai mudar significativamente a nossa atuação nesse mercado, nós fomos homologados no programa de canais B2B da Apple. Só são 2 distribuidores no Brasil homologados nesse programa. Isso significa que a gente vai conseguir ter condições financeiras mais competitivas no mercado corporativo para os produtos Apple. Então, é um marco bastante importante para o nosso crescimento de B2B, que é um driver fundamental também para o mercado de distribuição. Vamos para o varejo digital. Então, aqui foram 38 lojas que nós terminamos no ano passado, crescendo. Um fato importante no quarto trimestre foi o lançamento do iPhone 13 no programa iPhone para Sempre. O volume de vendas do iPhone 13 foi significativamente maior do que o volume de vendas do iPhone 12 um ano antes. Isso alavancou bastante o nosso resultado em iPhone para Sempre. Mais de 100 mil aparelhos vendidos no ano passado. E um ponto importante, se vocês lembrarem como funciona o programa iPhone para Sempre, o usuário, depois de 21 meses, ele tem a opção de ou fazer um pagamento final e ficar com o aparelho, ou nos devolver o iPhone, ele recebe um novo e recomeça as 21 parcelas. O primeiro ciclo de 21 meses, ele completa agora em maio de 22. Então, todos os iPhones que nós estaremos recebendo de volta do consumidor nos coloca fortemente no mercado de recertificados, que é um dos drivers de crescimento da empresa, como a gente comentou com vocês desde o nosso IPO. A gente colocou aqui na página alguns números do mercado de recertificados. Essas são as previsões do IDC. O IDC acredita que é um mercado que entre 21 e 24 vai crescer 22% ao ano. Nós montamos uma estrutura de recertificação dentro da nossa empresa. O ano passado nós tínhamos anunciado a compra da BR Used, que é uma plataforma de compra de aparelhos usados de pessoas físicas e venda de aparelhos recondicionados para pessoas físicas. Essa empresa, nós reforçamos a estrutura dela, colocamos uma plataforma VTEX que nos permite agora alavancar o volume de vendas de recondicionados. E a entrada dos iPhones nesta plataforma nos coloca de forma relevante nesse mercado de recertificados. Então, era uma das nossas promessas entrar nesse mercado crescente e, a partir de maio, a gente entra de forma bastante relevante. Um outro ponto do varejo digital, que também é uma estratégia nossa, é trazer novas marcas. Então,
Terminamos o ano passado com 38 lojas, são 42 lojas agora, e uma nova marca que a gente trouxe é a Xiaomi. A Xiaomi é uma marca muito importante no mundo, tem 12% de share no mercado de smartphones. É uma marca que hoje tem entrado no Brasil fortemente através do Paraguai. Estima-se que entre 3 a 4 milhões de Xiaomi entram todo ano no Brasil. E nós nos tornamos a loja 3P desta marca. Então, a loja oficial Xiaomi conectada nas principais plataformas de marketplace do Brasil é operada por nós. Mas aqui o nosso foco não é smartphone. O nosso foco é todo o ecossistema que essa marca possui, com itens de casa conectada, de wearables, além dos celulares que eles têm. Então, aqui mais uma avenida de crescimento para o nosso varejo digital esse ano. Vamos falar do varejo físico. O varejo físico a gente termina com 248 lojas em dezembro do ano passado. E aqui alguns pontos importantes. A gente entendeu, a gente aprendeu que durante essa pandemia os consumidores mudaram, eles tiveram a chance de experimentar o mercado online, e agora que as coisas começam a voltar ao normal, o fluxo de pessoas talvez não seja igual ao fluxo de pessoas que nós tínhamos pré-pandemia. Então, nas regiões onde existe uma menor concentração de consumidores, as lojas ficam financeiramente menos viáveis. Então, nós fizemos uma depuração, nós fechamos, então, alguns quiosques, a maioria quiosques, apenas 2 lojas fechamos, foram 29 quiosques fechados e 2 lojas, buscando uma rentabilidade melhor. Mas é importante dizer que o varejo físico continua um pilar importante da nossa estratégia. Um número negativo, mas comparado com o mercado bastante bom, se nós compararmos com o último trimestre do 2020, nós tivemos uma queda no same-store sales de 13%. Se compararmos com os principais varejistas do mercado, essa queda é significativamente melhor do que os grandes varejistas tiveram, e mostra que estamos voltando às condições de pré-pandemia no varejo físico. Um ponto, a gente vem falando sobre a nossa plataforma de financiamento ao consumidor, o Soudi. Algumas coisas importantes durante o ano passado. Nós terminamos o ano com 299 pontos de venda, tendo o Soudi como instrumento de financiamento. Um ano antes eram 143. Isso mostra que o Soudi não só é um instrumento de financiamento ao consumidor nas nossas lojas Samsung, mas tem se tornado um instrumento de financiamento a várias das lojas Samsung do Brasil, de outros parceiros Samsung, não só da Lite. Vocês podem ver que o crescimento do GMV durante o ano foi de 158%, então continua sendo um item importante para os nossos resultados e para o nosso crescimento. E o último ponto que eu queria mencionar, antes de pedir para o Gustavo entrar nos detalhes dos resultados financeiros, é a nossa omnicanalidade. Então, essas 248 lojas físicas, elas estão sendo conectadas às 38 lojas online, através de todas as soluções de omnicanalidade. E aqui, tecnicamente, é um pouco mais complexo, porque as nossas lojas online, elas são 3P, não são 1P, então traz um nível de dificuldade maior. Mas já temos 147 pontos de vendas integrados, entre o online e o offline. Temos todas as lojas com a capacidade de se conectar com os nossos clientes através de WhatsApp. E, com isso, começamos agora uma estratégia de poder atuar nos diversos segmentos de consumidores que temos em todas as nossas soluções varejistas, de forma segmentada, que também será bastante importante para os nossos resultados. Então, esses eram os aspectos de 2021 e do quarto trimestre que eu gostaria de dividir com vocês. Eu vou pedir para o Gustavo entrar nos detalhes financeiros dos nossos resultados. Muito obrigado. Obrigado, Silvio. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Reforçando o que a Fabiana e o Silvio falaram aqui,
esses resultados aqui são fruto de bastante orgulho nosso de ter o melhor resultado da história da companhia, o melhor trimestre da história da companhia. Então, vamos passar um pouquinho com um pouco mais de detalhe no que aconteceu em seguida do que a gente apresentou de parte qualitativa. Então, o quarto trimestre a gente encerra com receita de 2 bilhões e 60 milhões de reais. A gente supera em pouco menos de 2% o quarto trimestre do ano passado, que foi o recorde histórico da companhia à época. Então, ter conseguido superar um recorde que já tinha estabelecido para a gente é sinal da execução da nossa estratégia de diversificação de canais, de diversificação de categorias. O Silvio falou um pouco de novas categorias, novos produtos, do varejo representando mais na nossa companhia, mesmo com a distribuição muito forte. Então, a gente está muito feliz, muito orgulhoso de trazer esse resultado. No ano, a companhia cresce 22% em receita. Quando a gente vai para o lucro bruto ajustado, a gente nota que a gente faz um ano com mais ou menos com margem na ordem de 15,5%. O quarto trimestre está próximo de 16%, então marginalmente abaixo do quarto trimestre do ano passado, mas a gente entrega nominalmente mais lucro bruto do que o ano passado, seja no trimestre, seja no ano. E aí, da mesma maneira, para as outras linhas de resultado, a gente tem o EBITDA e o lucro líquido do trimestre pouquinho abaixo do ano passado, mas no quarto trimestre, pouquinho abaixo do período anterior, mas no ano a gente chega, então encerra o ano com um EBITDA pouco abaixo de 450 milhões de reais e uma margem de 7,5%, e um lucro líquido pouco superior a 255 milhões de reais e uma margem próxima a 4,5%. Então, essa é uma companhia que há 20 anos é lucrativa, dá resultado, e a execução da nossa estratégia foi muito posta à prova nos últimos 2 anos. A gente está muito feliz de ter trazido isso para o resultado. Vou para a próxima página, em que a gente abre um pouquinho a distribuição. Então, o resultado de distribuição, de alguma forma, espelha o resultado da companhia. Então, é o maior canal da empresa em vendas. A gente conseguiu superar o recorde de vendas também na distribuição do quarto trimestre do ano passado. Então, isso faz o drive para todos os resultados da companhia. Então, a gente atinge um pouco mais de 1 bilhão e 200 de venda no quarto trimestre. A gente encerra o ano com mais de 4 bilhões e 300 milhões de receita na distribuição. Vamos para o lucro ajustado na parte inferior do gráfico. A gente encerra o ano com margem um pouco abaixo de 11%, e no quarto trimestre a nossa margem mais próxima a 10%. A gente veio falando com o mercado nos últimos trimestres de que a gente viveu 2 anos na distribuição com uma margem um pouco superior ao que é o padrão histórico. Então, a gente navegou próximo a 11%. No quarto trimestre, com uma cadeia de suprimentos global mais estabelecida, a gente começa a convergir para um patamar de margem similar ao que era pré-pandemia. Então, é algo esperado para a gente, mas o mais importante, acho que as principais mensagens que a gente traz é a capacidade de geração de vendas da companhia. E agora eu vou do lado direito, na parte de baixo, além da capacidade de geração de venda, a capacidade de diversificação do nosso mix. Então, a linha desse gráfico mostra quanto da venda é feita com celulares e tablets. Então, que é onde a companhia nasceu. Então, para a gente, resultado, é motivo de bastante satisfação saber que a gente segue sendo um distribuidor líder em telefonia celular no Brasil, mas que todas as outras categorias têm contribuído e já representam 48% da venda no quarto trimestre. Então, é uma prova de que a nossa estratégia de ser multicanal, multicategoria principalmente, traz resultado. Vamos para a próxima página. Aqui a gente abre o varejo como um todo. Então, do lado esquerdo, a gente mostra que no quarto trimestre, o varejo da companhia, seja ele digital ou físico, ele cresce 10% contra o ano passado e dobra de tamanho contra 2019. No acumulado do ano, ele atinge um pouco menos de 1 bi 500 milhões de reais de receita, que é aproximadamente 28% acima do ano passado e mais 60% acima de 2019. E aqui a gente nota que, por um lado, a gente fica flutuando na distribuição entre 10% e 11% de margem bruta, do lado esquerdo, na parte inferior do gráfico, o nosso varejo flutua entre 28%, 29% e 30% de margem bruta. Então, à medida que a companhia é mais varejista no relativo,
o fato do lucro bruto, da margem bruta do varejo ser 3 vezes superior, aproximadamente, do que a distribuição, faz com que no consolidado da companhia a gente tenha margens ou estáveis ou crescentes. Então, isso também é parte fundamental da nossa estratégia de longo prazo. Vou para o lado direito, a gente quebra a receita do varejo aqui. Na parte de cima, o varejo digital, a gente mencionou várias lojas diferentes que a gente tem, a presença em diversos marketplaces, parcerias que a gente tem com os fabricantes, o iPhone para sempre. Então, tudo isso corrobora que todas as empresas foram pegas num turbilhão com a chegada do Covid, da pandemia. Com a gente não foi diferente, mas é motivo de muita satisfação olhar para trás e ver que pré-pandemia a gente tinha um varejo digital que faturava na ordem de 250 milhões de reais, e a gente foi, em 2019, e a gente foi capaz de surfar essa onda, aumentar nossa presença, estabelecer a Allied de suas marcas e as marcas de seus parceiros como um importante player no varejo digital nacional, e 2 anos depois a gente triplica de tamanho, cresce 270% e chega, quadruplica de tamanho, perdão, e a gente chega em quase R$1 bilhão de vendas, 928 milhões de reais, que é 270% acima de 2 anos atrás, mas também 33% acima do ano passado. Então, a Allied certamente hoje é um dos principais players do varejo digital do Brasil. Na parte de baixo, do lado direito ainda, a gente tem o varejo físico. Silvio mencionou aqui, o varejo físico foram 2 anos de muita briga, foi certamente a área do nosso negócio mais onerada por restrições de operação comercial, restrições de fluxo de pessoas. De todo modo, a gente vê um 2021 melhor que 2020, então acreditamos que o pior já passou e que agora é depurar as nossas lojas, trabalhar para ganhar eficiência e ter o varejo físico como uma parte importante da nossa estratégia de multicanalidade, omnicanalidade, cada vez mais interligada com o nosso varejo digital. A gente encerra o ano com 550 milhões de venda nas nossas lojas de varejo físico e o quarto trimestre com 173 milhões, um pouco abaixo do ano passado, 7,7%. Vou pedir para a gente ir para a próxima página, por favor. Dentro do varejo digital, aqui a gente mostra na barra o nosso volume de produtos e na linha o ticket médio. A principal mensagem que a gente quer dizer é que o varejo digital, ao longo dos últimos trimestres, no nosso mix de lojas, passou por uma convergência para a venda de produtos mais premium. Então, a gente vê que o ticket médio praticamente cresceu 30% em um ano. Então, naturalmente, a gente vendeu um pouco menos de volume com uma seleção mais premium. Vamos para a próxima página. Aqui a gente fala do varejo físico. Então, na parte do lado esquerdo, a gente vê, quando a gente compara o quarto trimestre de 2020 contra o quarto trimestre de 2021, a gente vê uma venda maior de volumes. Então, isso também, de volume de produtos. Então, isso também consequência do maior fluxo de pessoas nas lojas. A gente começou a poder ter o cliente mais na loja, a gente começa a vender mais acessórios, mais serviços. Então, é um mundo do varejo físico voltando um pouco mais ao normal. Embaixo, a gente também acompanha, a gente preza pela qualidade do nosso atendimento, a gente mede isso pelo NPS, seja porque a loja Samsung é um lugar de experiência do consumidor mais premium, seja porque quando a gente está no store-in-store, a gente está prestando um serviço dentro da marca de um parceiro e a gente precisa ter isso como um diferencial na nossa parceria. Então, a gente preza bastante por isso e a gente entrega constantemente um NPS entre 80 e 85, que é bastante razoável. E do lado direito, a nossa presença em vários estados do Brasil. Vamos mais uma página, por favor? Essa página eu vou passar mais rápido, o Silvio passou por ela, mas eu acho que a principal mensagem 2 anos atrás, o nosso braço de serviços digitais, o Soudi, era uma ideia que a gente tinha, uma hipótese que a gente tinha, que a gente conseguiria colocar no nosso varejo físico, uma solução digital de venda de serviços financeiros. A gente notava que cerca de 1/3 dos nossos clientes comprava usando parte dinheiro, parte cartão, mais de um cartão. Então, nossa hipótese à época era que uma solução financeira mais estruturada e simples de ser contratada seria bem aceita pelos nossos clientes. 2 anos depois, a gente ainda está no começo dessa história, mas ela é uma realidade. Então,
nós vendemos em 2021, seja em nossas lojas ou em lojas de outros parceiros. Nós temos também o Sold implantado em outros parceiros de varejo físico da Samsung. Então, em 2021, 80 milhões de produtos foram vendidos, sendo financiados pela nossa solução. A carteira hoje de crédito que a gente tem, hoje, no fim do ano passado, é da ordem de 55 milhões de reais. A gente acha que tem muito espaço para crescer. Então, é uma carteira incipiente, é um volume incipiente, mas que é uma realidade hoje. 2 anos depois, nós estamos presentes em quase 300 lojas e então a gente está muito feliz de ter executado essa estratégia. Vamos para a próxima página, por favor. Então, essa página, normalmente, tem muito mais detalhes nos nossos resultados, nos nossos documentos que a gente providencia e estão disponíveis na página de relações com investidores, mas a principal mensagem, acho que tenho para passar, é quando a gente olha o nosso resultado, a gente vê um crescimento de lucro bruto, crescimento de EBITDA ajustado. Naturalmente, a gente não fugiu do impacto no resultado financeiro do custo do dinheiro mais caro. Então, a gente tem por objetivo sempre ganhar eficiência e conseguir manter as nossas despesas com ganho de escala versus a nossa receita. Então, isso, particularmente no ano de 2021, quando a gente vê o nosso lucro líquido passando de 3,5% para 4,4% ao ano, o nosso EBITDA passando de 7% para 7,6% ao ano, isso é resultado de um olhar constante também para a nossa estrutura de despesas. E na próxima página, a gente fala da nossa estrutura de dívida. Então, a gente encerra com uma dívida líquida negativa, um caixa de 734 milhões de reais para uma dívida bruta de 358. Eu só queria pontuar particularmente aqui, tem algo específico desse quarto trimestre desse ano, que em negociação com fornecedores, nós conseguimos prorrogar parte dos pagamentos do quarto trimestre. Então, é usual, e ano passado não aconteceu isso por conta de tanta falta de abastecimento nas cadeias globais, mas é usual que no quarto trimestre a gente busque negociações mais alongadas de prazo com fornecedores, seja diretamente com fornecedores, seja trazendo operações financeiras para fazer essas prorrogações. Da mesma maneira, a gente negociou no quarto trimestre com alguns clientes algumas antecipações de recebimentos. Então, a gente encerra o ano com uma posição de caixa um pouco superior ao usual, tendo antecipado um pouquinho dos gastos, tendo prorrogado um pouquinho dos gastos do quarto trimestre, antecipado um pouco da receita. Então, mas a companhia gerou, em 2021, aproximadamente 123 milhões de caixa operacional. Esse resultado é aproximadamente 27% acima do ano passado. É uma companhia que, em 2021, a gente pagou de proventos para os acionistas algo na ordem de 130 milhões de reais, se não me falha a memória, o que significa, com a data de fechamento, com a cotação de fechamento de 2021 da nossa companhia, um pagamento de 7,6% do valor da nossa ação em proventos aos acionistas. Então, a gente encerra aqui a parte de... A gente vai passar para 113, perdão, 130. Então, a gente encerra essa parte aqui. Eu gostaria de dizer que a gente cresceu em receita, a gente cresceu em lucro, gerou caixa, conseguiu pagar dividendos para os nossos acionistas e temos uma agenda de continuidade da execução da nossa estratégia, de novos produtos, novas lojas online, depuração do nosso varejo físico. Então, estamos bastante esperançosos de que um ano desafiador pela frente, mas que a nossa estratégia segue alicerçada em pilares bastante sólidos. Vou passar para a Fabiana agora a palavra. Obrigado. Boa, Gustavo, obrigada. Vamos começar agora a sessão de perguntas e respostas, então vocês podem mandar pelo chat. Eu vou começar a primeira, aqui a pergunta do Júlio, vou passar para o Silvio, se a gente já está sentindo o impacto da queda do dólar na demanda. Legal, obrigado, Júlio. Nós ainda não estamos sentindo esse impacto, e tem alguns fatores para isso. Se nós analisarmos a cadeia de suprimento de eletrônicos, você geralmente tem uns 2 meses de estoque dentro de qualquer varejista, você tem mais, eu diria, uns 30 dias de estoque dentro do fabricante. Então, uma queda do dólar, ela demora de 2 a 3 meses para começar a ser refletida no mercado. E o que eu
vi durante esses anos de mercado, os fabricantes também aguardam para entender se a queda do dólar ou a subida do dólar ela é consistente ou ela é só um movimento de curto prazo. Então, se continuarmos com o dólar no patamar que nós estamos, eu não tenho dúvida que nós teremos em 2, 3 meses um mercado mais promocionado, e o mercado mais promocionado impacta diretamente a demanda. Então, se mantiver nos patamares que estão hoje, com as previsões que estão sendo feitas de até uma queda maior, não tenho dúvida que isso impactará positivamente a demanda. Bom, obrigada, Silvio. Tem uma continuação aqui da pergunta do Júlio, eu vou passar para o Gustavo. Ele pergunta aqui se a redução do IPI vai ajudar a Allied em qual magnitude? Legal. Bom, a redução do IPI nos ajuda na medida em que a gente consegue, a gente e toda a cadeia de distribuição, desde o fabricante até o varejista, consegue passar isso na precificação. Então, a gente é impactado por isso, para a gente é benéfico e estimula o consumo. O impacto mais eminente dentro das nossas categorias é na categoria de consoles, de videogames. Então, nós temos também o IPI nas outras categorias, mas certamente onde ele é mais latente é na categoria de videogames. Então, beneficia na medida em que os nossos produtos passam a ter preços mais acessíveis e, naturalmente, isso tem impacto na demanda do consumidor. A gente tem aqui agora a pergunta do Rodrigo. Eu vou juntar também com uma outra pergunta que veio. Silvio, vou passar essa para você, e parabeniza pelo resultado. Pergunta como está a evolução do mercado de distribuição em 2022, se já tem desaceleração devido à inflação ou algum outro fator econômico. E eu vou juntar com uma outra pergunta que chegou sobre o cenário, como é que está o cenário de supply, se a gente já está vendo recuperação ou algum gargalo de curto prazo. Acho que você aí consegue dar um overview geral da distribuição. Legal, obrigado, Fabi. Bom, primeiro com relação ao mercado de distribuição. O mercado de distribuição, ele reflete o mercado brasileiro. Então, tanto no mix de produtos que nós vendemos, quanto nas marcas que nós vendemos, nós somos sempre um reflexo do mercado brasileiro. Então, se nós olharmos os números, vou pegar os números de janeiro, que a gente já tem os resultados de GfK, nós temos queda nas principais categorias. Então, janeiro tem uma queda de 3% em TV, de 6% em smartphones. Mas só queria colocar um filtro aqui. Primeiro trimestre do ano passado foi um trimestre muito forte. E nós temos que tomar cuidado, então, com as comparações com o ano passado, porque vai ser muito difícil apresentar crescimento. O mundo de distribuição e o mundo de eletrônicos, ele deve voltar para o mundo como era em 2019. 2020 e 2021 foram anos de pico de demanda. Então, janeiro, a gente vê uma queda, até porque a gente tem visto uma série de medos no mercado, inflação, desemprego, mas nós acreditamos que existam fatores para fazer esse mercado crescer durante o ano. E o principal deles é a chegada do 5G. De todos os mercados de eletrônicos, o mercado de smartphones é o maior deles. Toda nova tecnologia causou um pico de demanda, e o 5G é uma tecnologia mais disruptiva do que as outras transições que tiveram até hoje. Então, de acordo com o cronograma da Anatel, em julho, as principais capitais brasileiras lançam esse sistema. As operadoras têm interesse em criar uma base instalada com usuários com telefone de 5G na mão para que eles possam usufruir do serviço. Então, esse pode ser um fator de bastante criação de demanda para o mercado. Um segundo fator para o ano, que também vai impactar a distribuição, é que é um ano de Copa do Mundo. E ano de Copa do Mundo é um ano em que o mercado de televisão normalmente cresce. Então, são dois fatores bastante importantes que deve nos levar para um bom ano na distribuição em 2022, apesar de todas os medos que pairam no ar. Com relação ao supply,
a gente começa a ver um supply bem mais regular. Praticamente todas as categorias já têm disponibilidade para atender o mercado. A gente tem visto com bastante cuidado essas paradas na China, mas nesses 2 anos, muitos fabricantes se prepararam um pouco mais para isso e não tem a fabricação 100% concentrada na China. Mas, de qualquer forma, essas paradas recentes que aconteceram, elas causam um impacto depois de um certo tempo. Então, por exemplo, uma televisão, as telas são trazidas via marítima. Então, os próximos 2, 3 meses no mercado de televisão, os itens já estão vindo via mar. Então, hoje temos uma situação de supply bastante estável na maioria dos produtos. Se essas paradas na China impactarem o mercado, a gente vai sentir daqui 2, 3 meses, talvez volte a ter uma limitação de supply. Hoje, estamos praticamente regularizados. Silvio, eu vou complementar aqui com o follow-up do João, do Bradesco, sobre esse cenário da distribuição. Ele está perguntando se o comentário da distribuição, voltando a 2019, seria em volume, em faturamento nominal, em faturamento real. Seria, olha, deixa eu colocar um viés aqui. Entre 2019 e 2022, os preços cresceram significativamente. Basicamente porque os eletrônicos eles são lastreados no dólar. A grande maioria dos eletrônicos são fabricados no Brasil, mas os componentes que se utilizam são componentes de supply em poucos lugares do mundo. Então, o dólar impacta o custo disso, o frete impacta o custo dos eletrônicos. Essa inflação já foi refletida. Então, grande parte do crescimento que a gente viu em 2021 foi crescimento de preço médio. A gente deve voltar em quantidade para 2019, mas o valor hoje eu vou estimar aqui, não tenho de cabeça, mas deve ser 30% o preço médio, deve ser no mínimo isso, Fabi, em relação a 2019. Então, a gente tem um ganho de valor de ticket médio de uns 30%, e a gente volta para o volume de 2019, o que deve fazer o mercado esse ano, tirando o efeito do 5G, um mercado de smartphones um pouco abaixo do ano passado, o 5G deve compensar isso. Silvio, deixa eu só complementar a tua resposta, porque quando o pessoal do Bradesco aqui pergunta se a gente está voltando em 2019 em termos de faturamento e tal, eu só queria esclarecer o seguinte: a gente saiu de uma distribuição em 2019 de vendas na ordem de 4 bilhões e 300 milhões de reais. Cortou minha ligação? Então, de 2,8 para 4,3 bilhões de reais. Quando a gente fala voltar para 2019, a gente não está falando de voltar a um patamar de vendas anterior. Não é isso. O que acontece é que, pré-pandemia, as vendas que a gente fazia na distribuição tinham uma margem bruta flutuando próximo a 10%. Nos últimos 2 anos, flutuou entre 11% e 11,5%. Então, a gente tem vendas crescentes, o patamar de vendas nosso não vai regredir, a gente não conta com isso, mas o patamar de margem está convergindo ao longo do trimestre para a gente ir. Então, só para deixar claro que a gente não está esperando voltar para o patamar abaixo de vendas. Não, bom ponto, Gus. Meu comentário de distribuição foi distribuição no mercado. A Allied, nesses 2 anos, ela tem uma série de novas coisas dentro da distribuição que vai fazer com que a gente continue crescendo. A linha branca, que nós nos tornamos distribuidores, itens de casa conectada, novos produtos, a distribuição corporativa. Então, a distribuição para a Allied continua num viés de crescimento. Bom, agora eu vou... Podemos passar para a próxima? Eu vou passar aqui a pergunta do Marcelo, vou passar para o Gustavo. Se a companhia tem passivo líquido em dólar e, se positivo, qual o efeito sobre o resultado no primeiro trimestre de 2022? A gente, mais de 95% do que a gente compra em real,
Então, a gente está exposto à variação cambial de forma indireta, como o Silvio falou, por conta dos componentes dos produtos que são dolarizados, mas o que a gente importa e que é diretamente exposto a câmbio é parte das nossas compras, bom, de videogames, uma parte de acessórios e uma parte muito pequena de telefones celulares, particularmente primeiro lançamento da Apple no Brasil, tem uma parte que é importada. Então, nesse sentido, a gente não tem dívida atrelada a dólar. E aí, a pergunta, se eu não me engano, a pergunta que veio é como que isso impacta contabilmente nosso resultado. Como a nossa... bom, primeiro que a gente faz hedge cambial disso, mas o impacto que a gente tem é a negociação comercial e a negociação de preço. Usualmente, o que acontece, seja quando o dólar sobe ou quando cai, nesse período de mudança de patamar da taxa cambial, os primeiros 30, 45 dias fica um pouco a disputa no mercado para tentar ou não repassar o preço quando é favorável para o varejista e para o consumidor, ou repassar o preço antecipadamente. Isso é muito comum na nossa indústria. Então, usualmente o que acontece é o fabricante, de alguma forma, dar incentivos comerciais para que a gente consiga chegar numa precificação ou no meio do caminho, ou que a gente tenha um período em que a gente consiga fazer ser viável e suprimir o impacto do primeiro lote de mudança de preços. Então, sendo mais direto, assim, acho que a gente não espera nada diferente do usual do que a gente sempre viveu aqui. Então, não deveria ter, a gente não vai ter algo fundamental, algo relevante, a gente vai ter que chamar atenção no trimestre. Acho que isso é parte da nossa vida aqui. Gus, vou passar para você aqui também mais uma pergunta do Marcelo. Ele pergunta em relação ao CAPEX, diminuiu em 2021, o que a gente pode esperar para 2022? 2021, o CAPEX diminuiu porque os pontos de venda... Nosso CAPEX tem duas grandes coisas que a gente faz. Então, é abertura e reforma de lojas e quiosques e desenvolvedores de TI, então desenvolvimento de produtos aqui, desenvolvimento de soluções de automação, são essas duas coisas. Eu diria que, grosso modo, a gente deveria esperar um CAPEX na ordem do que a gente fez em 2021 para 2022, sendo que nominalmente mais ou menos no mesmo valor, mas dentro desse valor, um pouco mais em soluções de automação, na parte de desenvolvimento e um pouco menos em reforma e abertura de lojas. Silvio, vou passar aqui agora para você uma outra pergunta sobre mix de produtos. O Ricardo pergunta, a gente indica no release que apesar do crescimento na linha branca, o objetivo é continuar tendo a linha mobile como principal fonte de receita, se a gente acredita que isso trava o potencial de crescimento da empresa. Não trava. A distribuição, como eu mencionei agora há pouco, ela reflete o mercado. Então, se nós olharmos o mercado de celulares, é um mercado de 50, 52 bi por ano. Quando a gente olha outros mercados, por exemplo, televisão é um mercado de 20 e poucos bis, notebooks é 11 bi. Então, o mercado de celular é bastante importante. Quando a gente olha a linha branca, e aqui é mais difícil de a gente ver o tamanho do mercado, porque ela é bastante fragmentada. Ela é fragmentada basicamente em grandes itens, refrigeradores, cooktops, e no eletroportátil, nos itens pequenos. Esse é um mercado com menos participação de distribuição, portanto, a nossa parte neste mercado ela vai ser menos relevante do que o mercado de celulares, simplesmente por essa questão mercadológica. Mas é um driver importante de crescimento, porque somando os grandes itens de linha branca e o eletroportátil, é um mercado de 40 bi, 40 e poucos bi. Então, é um mercado do tamanho de celular. Um mercado hoje de poucos players. A gente é o distribuidor da Midea no Brasil. A gente também faz parte da distribuição de Whirlpool. Estamos expandindo e, pelo contrário, a participação nesse segmento vai nos trazer crescimento na distribuição.
Silvio, vou passar para você agora a pergunta do João, do Bradesco. Ele pede para a gente comentar um pouco sobre o cenário atual das lojas depois do fechamento, comparando com 2019, se a gente pode esperar mais fechamento de loja. Ô, João, obrigado. O fechamento foi uma depuração das lojas que tínhamos. Entendemos que alguns pontos, com a queda do fluxo de pessoas pós-pandemia, eles se tornavam mais desafiadores. E para nós mantermos a nossa lucratividade, a gente, então, resolveu fazer uma redução. O que vocês podem esperar é que a gente continue essa depuração, não necessariamente diminuindo o número de lojas. Nós temos, por exemplo, hoje 10 lojas dentro do grupo Torra, que está sendo muito bem sucedido. Então, as boas experiências, a gente vai aumentar o número de lojas, e aqueles pontos que talvez a gente enxergue que continuem sofrendo, talvez a gente feche, a gente não tem nenhuma previsão para isso, mas eu diria que hoje, esperem da gente que nós continuemos olhando loja a loja, o resultado de loja a loja, crescendo as boas, e se tiver dificuldade em alguma que a gente enxergue que o mercado não vai reagir, talvez a gente feche, mas o número total, eu não espero nenhuma mudança. Bom, agora Silvio, eu vou continuar com você aqui, tem mais uma pergunta sobre varejo digital, e vem crescendo a taxas expressivas, qual é o plano para continuar o crescimento nesse canal? Olha, no varejo digital, é onde a gente tem avenidas de crescimento mais claras. Hoje existem, diria, 7 grandes plataformas de marketplaces no Brasil, né? As 5 que já estavam, Magalu, Mercado Livre, Amazon, B2W, Via, e começam a chegar aí Alibaba e Shopee, que talvez sejam grandes também, mas além de todas as outras. Quando a gente olha a Mobcom, que é a nossa loja online, e mesmo as lojas que a gente gerencia, Apple, Google, nós temos presença forte em 2 ou 3 desses grandes marketplaces. Então, primeira vinda de crescimento, o mesmo sucesso que a gente tem nesses 2, 3 marketplaces, a gente pode ter, a gente acredita que a gente pode ter nos 7 marketplaces e nos outros que a gente vem atuando. Então, em primeiro lugar, a gente pode ter a mesma relevância que a gente tem nas 2, 3 que temos sucesso, em todas as outras. Segundo drive de crescimento, se nós olharmos a distribuição, 50 e poucos % das vendas é de telefone celular. E próximo de 50 são das outras categorias de produto. Quando a gente olha o online, devido ao crescimento que a gente teve, hoje nós temos mais de 80% das vendas no segmento de celular. Isso mostra que a gente tem um enorme caminho de crescimento nas outras categorias, que a gente não teve braço, não teve tempo de atacar. E o terceiro fator de crescimento das lojas digitais é que quando a gente olha, por exemplo, a loja Apple, nós ainda temos muitas plataformas de marketplace para crescer. Então, trazer as outras categorias, ter relevância em todas as estratégias as plataformas de marketplace e crescer o número de lojas para todos os marketplaces importantes são fatores relevantes. E a gente continua trabalhando com Apple e Itaú para a gente trazer novidades no iPhone para sempre, que continua um programa de enorme sucesso. Então, acho que aí a gente tem drivers muito claros de crescimento para o varejo digital, é onde a gente vê com mais certeza que os resultados serão muito bons. Acho que a gente tem tempo para fazer mais uma pergunta aqui. Eu vou passar para o Gustavo, pergunta do Marcelo. Ele questiona aqui, em relação ao payout, há uma política ou o que podemos esperar para 2022? Legal. Essa é uma pergunta que vem bastante aqui dos investidores. Eu queria responder de 2 formas. Olha, se vocês olharem, eu sei que é um documento longo, mas se olhar a nossa demonstração financeira que foi divulgada ontem, vai ter uma nota explicativa lá de eventos subsequentes. Então, a gente vai passar pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas
no fim de abril, e o Conselho de Administração está propondo, a gente divulgou ontem isso, a gente está propondo uma distribuição de dividendos adicionais da ordem de R$53 milhões. Então, esse é um tema que está em vigência na companhia. Somado a isso, no segundo semestre do ano passado, a companhia pagou juros sobre capital próprio. E eu acho que é razoável imaginar que em 2022 a gente deve manter essa prática. Tá bom? Bom, eu acho que é isso. A gente acho que passou por todas ou quase todas as perguntas aqui. O que a gente não tiver passado, depois eu respondo pelo RI. Queria agradecer a participação de todo mundo. Esse, de fato, foi um ano, acho que bastante especial para a gente. E a partir de agora, a gente, com a negociação do varejo, acho que a gente vai ter um ano ainda também bastante importante agora em 2022. Agradecer a participação de todo mundo. Obrigada. Silvio, você quer falar alguma coisa? Não, só queria mais uma vez reforçar aqui os nossos agradecimentos pelo tempo de vocês. E a empresa procura sempre se comunicar bastante com o mercado e deixar claro tanto os nossos resultados quanto os nossos caminhos. Esperamos que qualquer dúvida que vocês tenham, nos enviem, a gente responde imediatamente. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, bom dia.